A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um Desperta Crente, capítulo 2, oh glória. Chegamos ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2. Agora nós vamos dar início ao primeiro milagre de Jesus depois do deserto. O milagre no casamento, glória a Deus, o primeiro milagre de Jesus. Vamos lá, verso 1 está dizendo: no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. O casamento judaico dura 7 dias. Então Jesus sai ali da Galileia e ele vai caminhar 3 dias, porque o trânsito que eles faziam, né, a transitação que eles faziam era assim, era caminhando, era andando em cima de camelo. Então, 3 dias Jesus vai caminhar da Galileia para Canaã, para esse casamento. Provavelmente era alguém da família de Jesus, alguém conhecido, né, que convidou Maria e convidou a Jesus, porque provavelmente alguém da família de Jesus. E eles chegam a esse casamento, o casamento começa, duraria 7 dias, mas houve uma necessidade nesse casamento. Convidaram Jesus para esse casamento, e quando Jesus está nesse casamento, houve uma necessidade. O verso 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. O vinho não podia acabar. Eles começavam essa festa de casamento que duraria 7 dias. Eles davam primeiramente o melhor vinho desde o início, e o vinho mais inferior ficaria para o final, como a gente vai ver aqui o próprio cerimonialista falar. E aí acaba esse vinho. Então era uma vergonha acabar o vinho no casamento. Era alguém despreparado, era alguém que iniciava algo, mas não sabia, não tinha calculado, não sabia como terminar. Então a mãe de Jesus chega até ele. Ela não exige que Jesus providencie nada. Ela não diz: você é o filho de Deus, tem que fazer algo. Ela simplesmente comunica a Jesus a falta do ambiente, oh glória. Ela vai comunicar a Jesus a falta do momento. Ela vai dizer: eles não têm mais vinho. Ela falou isso para Jesus e esperou ver qual seria a resposta que Jesus daria. Com certeza, Jesus deu a ela sinais naquele momento que faria algo que ela entendeu. E Jesus responde para ela no verso 4: mulher. Quando Jesus se refere a Maria como mulher, ele não está se referindo com uma falta de respeito a ela como mulher, e muito menos uma falta de respeito como mãe. Jesus, ao contrário, ele está tratando ela com respeito, porque naquele tempo, no termo aramaico, quando chamava a mulher, estava dizendo que era mulher honrada, mulher de respeito, mulher que tinha honra perante a sociedade. Então ele diz: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então eu creio que Maria tinha o desejo de ver Jesus começar o seu ministério profético. Por quê? Porque dentro da sua casa eles não criam em Jesus. Nós vamos ver que Filipe, um dos irmãos de Jesus, Tiago, um dos irmãos de Jesus, ele vai crer em Jesus após a morte e ressurreição de Jesus. Judas, seu meu irmão, ele vai crer também depois da morte de Jesus, porque a sua família descredibilizava. No capítulo 7, mais à frente aqui, nós vamos ver os próprios irmãos de Jesus falar para eles: por que você não vai pregar para a sociedade? Por que não vai pregar para pessoas importantes? Por que você não sai daqui e prega lá? Você não é o filho de Deus? Então nós vamos ver a descredibilidade que Jesus recebia. Mas Maria sabia a forma que Jesus veio, a forma que Jesus foi gerado no seu ventre. Maria sabia que Jesus era o filho de Deus. Então sempre vai ter alguém no meio dos seus que vai crer e vai acreditar no seu ministério. Então Jesus fala a Maria, né, o que ele tinha a ver com aquela preocupação daquele momento. Sabe qual é a resposta que Maria dá para aquelas pessoas ali em volta? Ela vai dizer: sua mãe disse aos serviçais, aqueles que estavam ali servindo, aqueles que estavam ali trabalhando, ela vai dizer: sejas o que for que ele vos disser, aleluia, fazei. Sabe o que ela está nos ensinando? Obediência. Sabe o que ela está nos ensinando? Crer mesmo no cenário que está praticamente improvável. Maria vai chamar os serviçais e vai dizer: tudo que ele falar ou mandar ou disser, façais. Sinal de obediência, irmãos. O que o Senhor quer de nós é isso: obediência na sua palavra, escutar, ter audição, atenção naquilo que ele está falando, porque muitos de nós não estamos tendo essa obediência. A obediência procede honra, a obediência procede o propósito, a obediência procede chegar ao propósito. A obediência, a palavra acoé,
no significado aramaico, grego e no latim, significa ouvir a voz de comando de uma autoridade. Aleluia! Então, quem tem obediência ouve a voz de comando da autoridade do céu. É Deus, irmãos, que comanda e que nos dá essa direção a servir. Então, Maria fala para aquelas pessoas ali, para aqueles serviçais, o que ele mandar, o que ele falar, faça, aleluia. Então Jesus está respondendo para Maria que ele não era culpado deles não ter se preparado para aquele momento. Então não culpe a Deus pela sua falta de compromisso e de preparação naquilo que ele te deu. Não culpe a Deus quando as coisas começarem a dar errado na sua vida, pela sua falta de compromisso, pela sua falta de dedicação àquilo que o Senhor te confiou. Muitas pessoas estão transmitindo para Deus uma responsabilidade que é sua. Jesus está dizendo para Maria: mulher, o que eu tenho a ver com a falta de responsabilidade deles em esquecer que o casamento dura 7 dias, oh glória. Então não é Jesus que é culpado de muitas coisas em nossas vidas, é a nossa falta de compromisso, de preparação e dedicação naquilo que ele nos confiou, é a falta de renúncia, é a falta de negar a nós mesmos que entramos em muitos ventos, é o falar demais, é o abrir a boca fora do tempo, é falar aquilo, é dar opinião sem ser pedida, muitas vezes é falar em ambientes que não deveria falar, deveria ficar em silêncio, e entramos em vento, entramos em provas, porque falamos demais em momentos errados. Então não culpe a Deus pelas suas falhas. Então ela vai falar para esses serviçais, e ali havia esses jarros, né? Havia ali 6 jarros que estavam naquele ambiente de purificação. Por que de purificação? Esses jarros estavam cheios de água suja, onde se lavavam as mãos, se lavavam os pés. Então esses jarros estavam ali próprio para isso. E havia umas talhas que aproximadamente, para pegar a água ali, suportava ali de 40 litros de água, né? De 40 a 45 litros de água. Então havia 3 talhas que vai estar ali aproximadamente de 80 a 120 litros de água. Águas impróprias, porque água para lavar a mão, água para lavar os pés, e o Senhor pega aquela água improvável e o Senhor vai transformar em vinho, em um melhor vinho. Irmãos, meu Deus, é o ambiente que nós estamos, que muitas vezes a gente acha que não tem mais solução, mas a obediência muda cenário, a obediência transforma a vida, a obediência. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os serviçais que tiraram da água, chamou o noivo e disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois os convidados já beberam bastante o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardastes o bom vinho até agora. Aleluia! É o sangue de Jesus Cristo que purifica. É o sangue de Jesus que transforma. É o sangue de Jesus que liberta. Essa é a representação desse versículo. O sangue que purifica. O sangue que transforma. O sangue que pega o homem mau e transforma no homem bom. O sangue que pega uma prostituta e transforma numa missionária. O sangue que pega um cachaceiro, um drogado, um viciado, um traficante e transforma num grande homem de Deus. Aleluia, é isso que o Senhor faz em nossas vidas. Esse mestre-sala, ele era encarregado ali pela organização da festa. Então ele estava à frente tudo que acontecia naquele casamento, tinha que passar pelo mestre-sala. E ele chama o noivo e pergunta ao noivo: por que guardaste o melhor vinho até agora? Geralmente se entrar primeiro o melhor vinho, depois dá o bom vinho, porque está todo mundo fartado, então o que vier veio. E ali eles vão dizer que foi o melhor vinho, porque o que o Senhor transforma, irmão, é coisa boa. O que o Senhor faz é coisa que nos deixa sem entender. Às vezes eu paro para pensar, falo: meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada porque eu ainda não fui transformada como o Senhor quer, mas olha o que o Senhor tem feito em mim, como o Senhor tem mexido em mim por dentro, como o Senhor transformou a minha vida. E quem me conheceu lá atrás, antes de eu conhecer Jesus, vai saber que tipo de pessoa que eu era. Quem esteve próximo de mim sabia o tipo de pessoa que eu era, o tipo de mulher que eu era, a forma que eu vivia a vida. E hoje eu louvo a Deus pelo poder, pela essa graça, pela salvação que me alcançou, irmãos. A graça do Senhor, esse favor imerecido. É por isso que esse evangelho de João vai ser descrito pelo Espírito. Eu até anotei aqui, ó, João, o evangelho escrito e inspirado pelo Espírito de Deus.
Ele fala, é tanto que Ezequiel, quando ele vê os 4 elementos lá, aqueles 4 animais, ele vê um rosto. E o evangelho de João é traduzido por aquele rosto que Ezequiel vê. Por quê? Porque o rosto significa, falando da espiritualidade de Deus, que contempla toda a terra. É isso que ele está dizendo, ver o rosto de águia, né? Aquele rosto de águia, aquele rosto de animal de águia. Porque águia voa, águia sobrevoa a terra e vê tudo. Então os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre todo o ambiente. Os olhos do Senhor estão sobre nós e conhece tudo. Aleluia. Então Jesus purifica. Os primeiros milagres de Jesus, ele vai transformar a água em vinho neste casamento ali em Canaã da Galileia. Louvado seja Deus. O verso 11 diz assim: com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Há pessoas que estão andando com Jesus, mas ainda não creu. Precisa ver mais milagres para começar a crer. Muitos precisam ver milagre para crer. Outros não precisam ver milagre para quê? Porque já tem fé e já crê. Só precisa seguir. Se você é alguém que acredita em Jesus, mas ainda não começou a seguir, siga-o. Se você tem fé, acredita que ele é o Filho de Deus, entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? O unigênito de Deus, o Filho de Deus, o homem, aleluia, que se fez homem, 100% homem, 100% Deus, deu a vida dele naquela cruz por mim e por você. Amém? Então vamos lá. Aí desce Jesus agora com seus discípulos e toda a sua família e ficaram ali um tempo em Cafarnaum. Logo depois ele sai de Cafarnaum e vai ir para Jerusalém, vai subir para Jerusalém. Verso 13 em diante vai nos narrar agora a purificação do templo. Jesus chega em Jerusalém e Jesus vai ver como está corrompido o templo em Jerusalém. E Jesus mostra agora a sua autoridade. Jesus agora aqui no capítulo 2, ele inicia mostrando o seu poder. Ele inicia mostrando a sua chamada profética. Ele começa a mostrar o seu poder como Filho de Deus, a sua glória como unigênito de Deus. E aqui no verso 13 em diante, ele vai usar agora a sua autoridade. Em Êxodo capítulo 23, Levítico capítulo 23, vai falar sobre as festas que todo judeu tinha que subir a Jerusalém durante 3 vezes ao ano nessa festa. Páscoa, Pentecoste, eles tinham que subir ali nessa festa para adorar a Deus, para prestar o seu sacrifício de adoração ao Senhor. As festas da colheita, são 3 festas que era exigido que todo judeu subisse ali. Então Jesus sobe a Jerusalém. Quando ele entra no templo, ele vê o que estava acontecendo dentro do templo. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e os cambistas assentados e negociando. E tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então os seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus ostentaram, dizendo: que sinais de autoridade nos mostra para agires dessa maneira? Jesus, quando ele entra no templo, ele vê os cambistas, ele vê as pessoas fazendo da casa de Deus casa de negócio. Eles vendiam e compravam ali dentro. Jesus pega essa corda e começa a chicotear, colocando tudo para fora, virando as mesas. O Senhor se irou em ver a casa do Senhor virando casa de negócio. Então, meu irmão, nesses últimos dias você acha que o Senhor está como? Vendo as pessoas venderem, comprarem, venderem a sua palavra que foi dada para que seja pregado o evangelho da salvação. Pessoas que saem do mundo com o coração obstinado a adquirir riquezas, pregadores que exigem mansões para morar, pregadores que exigem hotéis de luxo, que exigem águas para beber, pregadores que se prostituíram, que se venderam a chamada que o Senhor fez. Quantas pessoas hoje fez da casa do Senhor comércio, pessoas que roubam, usam a igreja para poder ficarem ricos, adquirir os seus propósitos, os seus materialismos, os seus egoísmos, as suas ganâncias. Quantas pessoas entraram para a casa do Senhor e fizeram da casa do Senhor cambistas? Pessoas que entram somente para tirar proveito. Depois que Jesus limpa o templo, se você ler o evangelho de Mateus lá, depois que Jesus limpa o templo, Jesus manda trazer os aleijados, os coxos, os necessitados, e os milagres começaram a acontecer. Quando fazer limpeza dentro da casa do Senhor, quando tirar esses pastores cambistas, esses prostitutos de altar, esses pregadores mentirosos, esses falsos profetas que estão atuando dentro da igreja hoje, quando começar a limpar a casa do Senhor, quando o Senhor levantar homens com coragem, mulheres
com coragem, determinada a pregar o evangelho com verdade, e a casa de Deus for limpa desses cambistas, milagres vai voltar a acontecer. Porque nós não estamos vendo mais sinais e maravilhas dentro da igreja, irmãos? Porque nós não estamos vendo pessoas se converterem e ficarem na igreja, pessoas que só vêm com emocionalismo, choram, mas não tem firmeza na fé. Por quê? Porque nós estamos vendo a casa de Deus ser transformada em casa de negócio. A igreja hoje, ministério, a igreja virou um negócio de família, de pai para filho, de filho para filho, de neto para neto, e por aí vai. Não são mais homens liderados pelo Espírito Santo, não são homens convocados e chamados pelo Senhor, não. São homens que fundam uma igreja, aqui passa por filho, aí virou um negócio de família, vai indo de família em família, e viram aí, e nós estamos vendo muitos lugares sendo acabados, igrejas sendo dissipadas, divididas, destruídas, porque virou um negócio, não é mais algo vindo da parte de Deus, não são homens levantados e colocados e outorgados a autoridades do Senhor, são homens que acham que têm essa autoridade, que acham que são outorgados para aquele ministério, mas não são. Então nós estamos vivendo esses dias atuais, triste, mas uma realidade no Brasil, triste, mas uma realidade no mundo. Poucos têm coragem de falar, têm medo de falar, mas é o que nós estamos vivendo. A casa do Senhor tem virado casa de negócio. Nos dias atuais que nós estamos vendo. Os jovens que querem adorar a Deus não adoram porque vieram para ser umas adoradores, vieram para atrair a presença de Deus, para libertar pessoas cativas. Não, eles vêm, começam bem, mas depois deixa a fama, deixa o materialismo, deixa esse mundo gospel entrar no coração. E a maioria deles tem o fim, como nós temos visto muitos aí ter o fim. Muitos deixam a Deus pelo materialismo e o negócio da terra, e ali eles se corrompem no meio da caminhada, e muitos não entendem mais o propósito da sua chamada, aí deixam de estar adorando a Deus e vai para o circular, vai adorar o mundo, vai adorar os deuses estranhos e cantar para o circular, e cantar para o mundo. Por quê? Porque dentro da igreja, eles procuraram na igreja aquilo que o coração deles queria, que eram os desejos carnais, não a Deus. Então, infelizmente, tem muitos que estão firmes, mas tem muitos que já oscilaram. E hoje tem mais quem oscila do que quem está firme. Que nós venhamos a analisar nossas vidas. Por que estamos na casa do Senhor? Por que seguimos a Jesus? Por que você prega, missionário Odete? Qual é a sua função? Por que você prega? Você prega com qual propósito? Propósito de se promover? Propósito de ser uma pregadora conhecida internamente, fora e dentro do Brasil? Ou tem um propósito maior que almas? Nós precisamos ter um propósito. Qual o propósito do nosso coração? Que Deus venha nos dar essa força, essa graça para prosseguir. Então os judeus ali, quando viu aquilo ali, os religiosos, autoridades religiosas daquele momento, perguntou de onde Jesus tinha essa autoridade. Aí Jesus respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu reconstituirei. Eles acharam que era o templo que Herodes tinha construído, que Herodes começou aproximadamente no ano 19, mas esse templo não havia nem sido terminado, e eles dizem assim: afirma que em 3 dias levantarás um templo que foi construído em 46 anos. Eles mentem ali, porque o templo não havia nem terminado, porque o templo vai ser terminado lá pro ano 64, 65 aproximadamente, que vai ser terminado esse templo, nem havia sido terminado. Mas aí, quando a verdade chega, a mentira tem que sair. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Então eles começam ali uma perseguição, mas Jesus sabia o propósito e a função para que ele veio. Ele estava falando do seu corpo. Ele está dizendo que se destruísse aquele corpo, se matasse em 3 dias, ele iria ressuscitar. É uma profecia. Jesus está falando do Calvário, apontando para o Calvário. Como ele aponta no Calvário aqui no verso 51 do capítulo 1, capítulo 1, verso 51, ele está apontando para o Calvário. Aqui também ele está apontando para o Calvário, para a sua morte e ressurreição. Mas os olhos religiosos, carnais, não entendem quando o Senhor fala isso aqui. Então começou o grande ministério que Jesus ali vai cumprir durante 3 anos e meio na terra. Lindo demais o que o Senhor fez por nós, né? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Ele não estava referindo àquele templo de pedras que tinha sido feito, construído por Herodes para mostrar. Porque o templo ali em Jerusalém, no capítulo 24 de Mateus, você vai ver que os discípulos começam a mostrar a Jesus a grandeza do templo, a riqueza do templo, porque era ali naquele templo o que eles idolatravam, né? O templo que foi construído por Salomão, de ouro, daí por aí vai. Então, nós vemos que o Senhor está falando sobre o seu templo, porque o Senhor não tem os seus olhos fitados em materialismo na terra. E todo cristão não pode ter os seus olhos fitados em materialismo na terra. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser bem-sucedido. Eu trabalho para isso, irmãos. Eu trabalho para mim ser bem-sucedida. Eu tenho foco, eu tenho um alvo. O Senhor vai me dar a condição de ter condição, porque quanto mais próspero eu for, mais próspero eu posso ajudar os meus irmãos. Eu posso abençoar a igreja de Jesus.
eu possa abençoar as pessoas. Eu faço trabalho com pessoas em situação de rua e eu não tenho ajuda de ninguém financeiramente. Não tenho ajuda de ninguém. Ninguém financeiramente vem cá falando aqui. Não tenho. Então eu preciso trabalhar para me continuar a obra do Senhor. Eu e meu esposo temos a obra itinerante, pregando, e eu não estou com a igreja. Eu não fiz isso, eu cobro tanto para pregar. Não. Se a pessoa tiver para abençoar, mas se não tiver, eu tenho do meu bolso para botar minha gasolina, para poder a gente ter alguma despesa no meio do caminho. Então, eu tenho um ministério itinerante e eu não tenho ajuda de ninguém. Então, eu preciso trabalhar. A prosperidade vem através do seu trabalho, da sua dedicação. E Deus vê e Deus abençoa. Seu coração é aberto para as coisas do Senhor e Deus trabalha. É assim. Eu e meu esposo trabalhamos todo dia de madrugada. Se você chegar aqui em casa 4 horas da manhã, nós já saímos de casa há muito tempo para trabalhar. Estamos lá trabalhando. Então, é isso que o Senhor está vendo em mim e em você. Amém? Vamos lá. Então, todos estavam reunidos e Jesus conhecia o coração de cada um. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos, verso 22, tá? Do capítulo 2. Recordaram os seus discípulos e de que ele dissera isto, e creram nas escrituras e na palavra pregada. Pois a morte e a ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscita, os discípulos vão lembrar do que Jesus falou aqui, destruir esse templo, e em 3 dias ele reconstruirá novamente. Amém? Verso 23, para a gente encerrar esse capítulo 2, está dizendo assim, ó, a epígrafe está dizendo: Jesus conhece a índole humana. Jesus conhece o caráter humano. Jesus conhece o pensamento humano. Jesus conhece a intenção humana. Jesus conhece o coração do homem. Verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não necessitava que alguém lhes desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Ninguém engana a Deus. Será que Jesus confia em mim? Será que Jesus confia em você? Será que o que eu falo é verdade? Será que o que você fala é verdade? Porque Jesus conhece. Ele conhece a intenção. Jesus fazia prodígios, milagre e maravilha, mas não confiava naquele povo. Por que Jesus não confiava naquele povo? Porque lá na cruz, quando eles estão pedindo sacrifica-o, mate-o, era aquele povo que viu o milagre, era aquele povo que recebeu o milagre, era aquele povo que teve grandes coisas que o Senhor Jesus fez, que estava ali gritando, sacrifica-o, sacrifica-o, sacrifica-o. Jesus não confiava nesse povo, porque Jesus conhecia a intenção e o coração desse povo. Multidão quer milagre, irmãos, discípulo quer conhecimento, e a gente precisa entender isso. Jesus conhece a minha e a sua intenção. A Deus ninguém engana, ele conhece, ele é o Criador, ele criou, ele formou o homem, ele fez o homem, ele sabe a minha capacidade, ele sabe a minha estrutura espiritual, a minha estrutura física. Então para de mentira. Para de mentira. Começa a falar a Deus a sua pequenez. Fale para Deus a verdade. Senhor, estou fraco espiritualmente. Senhor, preciso de força. Senhor, tenho desejos carnais. Senhor, ainda não consegui me libertar daquela prática pecaminosa que eu faço desde quando eu estava no mundo. Então seja verdadeiro na presença do Senhor. Deus te conhece. Deus precisa confiar em mim e em você. Mas Ele só vai confiar quando você começar a atuar com sinceridade. Quando eu começar a atuar com sinceridade. Quando nós começarmos a entender que Ele é a autoridade e que a voz dele está ecoando, aclamando, para que eu e você se entregue verdadeiramente na presença do Senhor. Faça. Essa semana eu falei algumas coisas com meu filho e o Senhor me corrigiu. O Senhor, peça perdão ao seu filho. Você não poderia ter falado assim com ele. Então seja capaz de assumir erro. Seja capaz de reconhecer que você falha, que você erra. Seja capaz de entender que nós somos seres humanos. Nós temos a natureza caída, a natureza adâmica. Nós somos mal, irmãos. Se nós não formos dominados totalmente pelo poder do Espírito de Deus, nós vivemos uma vida de pecado, se enganando, achando que vai para o céu. Muitas pessoas que falam em línguas, que rodopia, que profecia, que entrega profecia, que fala em línguas estranhas, acha que o nome está escrito no livro da vida, mas muitas dessas pessoas não estão com o nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas que acham que não está com o nome escrito no livro da vida, está com o nome escrito no livro da vida, porque muitos de nós confundimos, irmãos, dons com a salvação. Dons é aperfeiçoamento da obra. Dons não salvam, irmãos. Dons não salvam ninguém. Vai ter muita gente falando em línguas lá no inferno, entregando profecia no inferno. Que isso, missionária? Que palavra dura. É uma realidade que nós precisamos entender. Dons não salvam, irmãos. Tem gente pregando, cantando, liderando com dons. Tem gente pregando, cantando, liderando em cima do altar, achando que Deus está aprovando e Deus não está aprovando. E alguém que está ali sentado, que não fala em línguas, que não pula de um pé só, que não entrega profecia, mas tem uma vida de sinceridade, tem uma vida de renúncia, tem um caráter transformado, tem amor no coração, tem a humildade de Jesus, e essa pessoa pode ser salva, e esses que estão aí rodando um pé só, falando em língua, ir pro inferno. Então entra lá,
Vê lá Mateus capítulo 5 e lê lá Gálatas capítulo 5, versículo 22. É as características que tem que estar em nós, os frutos do Espírito Santo. Aonde está o fruto do Espírito? Será que nós conseguimos pedir perdão, reconhecer erro, reconhecer pecado? Ou nós somos sempre o centro da razão e não entendemos aquilo que o Senhor está falando? Esse capítulo 2 está falando de obediência e reconhecer a autoridade de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Segunda-feira nós iremos voltar para a glória de Deus. Irmãos, eu acho que eu iniciei esse vídeo, acho que eu não falei nem a data, né? É 12 de junho de 2024. Nem sei se eu iniciei o vídeo falando, mas o Senhor é bom. Desperta, crente, receba essa poderosa palavra nesse dia. Prossiga o alvo, porque o alvo é o céu. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero estender a minha gratidão ao Senhor, reconhecendo a tua autoridade e o teu poderio, Senhor. Pai, me ensina a te obedecer, ensina os teus filhos a te obedecer, nos ensina a ouvir essa voz de comando que vem do alto, vem do céu, nos ensina a ouvir a voz de comando que vem do Senhor, para que possamos entender a tua vontade, a tua graça, a tua misericórdia ser revelada sobre nós. Não nos deixa viver uma vida de engano, achando, ó Pai, que nós conseguimos enganar o Senhor com nossas mazelas escondidas, mas que o Senhor venha nos purificar pelo poder da tua palavra, que o Senhor venha nos limpar pelo poder do teu sangue. Nós queremos obedecer a tua voz e viver uma vida com propósito. Eu te peço a capacidade de poder ouvir mais do Senhor. Assim eu entrego em tuas mãos a minha vida, a vida dos meus irmãos. No nome de Jesus, nos capacita para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te fortaleça. Seja bem-vindo no canal. Permaneça firme com o Senhor e desperta, crente. Deus te abençoe.